Olá, pessoal. Bom, gostaria de iniciar agora com vocês um pouquinho sobre a nossa unidade curricular 9, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre programação da produção. Então, como eu venho falando para vocês, né? Até agora a gente estava com algumas unidades não específicas, né? Unidades técnicas já, falando mais de uma forma geral. E agora a gente vai estudar uma área, né? Que a gente chama aí que é o coração da indústria, né? Que é o setor da produção, tá certo? Nessa situação de aprendizagem um, mais especificamente, vai ser esse vídeo, né, para a gente falar um pouquinho sobre as entregas iniciais que nós temos que fazer nesse semestre, né, pessoal? Vai ser um semestre bem corrido, então é importante que vocês se concentrem aí nas entregas das atividades, tá legal? Então eu vou explicar bem rapidamente para vocês qual que é a ideia, o que que vocês precisam fazer, tá? Nessas três entregas online. E vai ser basicamente um resumo mesmo, então peço que, caso fique alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, podem mandar uma mensagem aí no fórum, né, ou no grupo lá, e a gente vai esclarecendo todas as dúvidas, tá ok? Bom, então nós temos 3 atividades online, né, que é a atividade um, 3 e 5, tá? A atividade um, pessoal, ela é uma atividade que você vai encontrar o conteúdo no nosso livro didático, tá? E as atividades 3 e 5 são atividades que estão dentro do nosso material web, né, dentro do nosso contexto aí, das atividades, tá legal? Então, se vocês abrirem lá o nosso livro didático, né? O nosso livro didático, lembrando que ele fica aqui, né, na nossa página inicial do AVA, tá? Então, dentro da unidade 9, aqui nos três pontinhos, nós temos a nossa aba inicial, onde vocês vão poder verificar aí todo o conteúdo, né? Todo o contexto que vocês precisam sobre produção. Lembrando que o nosso livro digital, né? Ele tá até um pouco melhor agora para vocês fazerem a leitura. Tá num formato agora mais parecido com o PDF, né? Então fica bem legal para vocês fazerem a leitura dele. E é importante que vocês façam a leitura dos livros também, com anotação, né? Lembrando que vocês têm aí uma responsabilidade de estudar também um pouco do nosso conteúdo em casa, tá certo? A gente tem 4 horas aqui no nosso encontro, mas considero que é pouco aí para que vocês consigam desenvolver todas as atividades propostas, tá certo? Então, dentro do livro digital, aqui eu já deixei o livro aberto, né, ó. Então, lá no primeiro capítulo mesmo, vocês já vão ter, tá, um contexto para vocês conseguirem resolver a primeira atividade. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, ó. Aqui, então, a gente está na capítulo 2 aqui, programação mestre de produção, ele já vai falar sobre tempo de operação, né, que é o que a gente precisa aí para calcular, mas é importante que vocês leiam todo esse material aqui para saber, né, o que que é um plano mestre de produção, porque o tempo de padrão de operação ele vai sair do plano mestre, né? Qual que são isso está ligado a pedido de cliente, a emissão de ordem, né, o que que é uma ordem de produção, o tempo, né, que é o lead time de produção, que é calculado. Então é legal que vocês, antes de chegar aqui para responder, né, a primeira situação de aprendizagem lá, é legal que vocês façam uma leitura aqui do capítulo, que é um capítulo relativamente curto, né? A gente tem aí poucas páginas aí para essa leitura. Então eu vou pular nessa leitura aqui, esse resumo, mas peço que vocês façam essa leitura e vou lá para a página 34, né, onde a gente vai fazer, onde a gente vai ter o contexto para que a gente possa responder a primeira situação de aprendizagem. Então, a primeira situação de aprendizagem que nós temos aqui, né, na situação um, chama-se situação de aprendizagem um, tempo padrão, tá? Então, aqui, ó, o tempo padrão, né? O que que ele dá para vocês aqui nesse tempo padrão? Ele fala que a empresa trabalha em 3 turnos, né? E aí, pessoal, a gente tem aqui como se fosse uma amostra, né? Então, alguém foi lá no primeiro turno, registrou o tempo que eles demoram para fazer a operação. Depois foi no segundo turno também, fez esse registro. E por último, no terceiro turno, fez um último registro aqui. Na média desses tempos, né, a gente vai conseguir tirar o tempo padrão, ou seja, o tempo necessário aí para se fazer essa operação, tá certo? Então, aqui dentro do nosso material, né, dentro do nosso livro, o que que ele vai falar aqui sobre tempo padrão, tá?
Então ele vai falar que o tempo padrão é esse tempo que é definido, né, para a fabricação desse produto em específico, tá certo? Não necessariamente o tempo real, né, mas vai ser um tempo nominal, que é onde a gente vai começar a definir o tempo, como se fosse um tempo limite para essa operação, tá? Ele vai falar que vai sair do PMP, que é o Planejamento Médio de Produção, por isso que eu falo que é importante vocês lerem aí, né, e o que que é esse tempo padrão? Como que a gente faz para chegar nele? Então ele apresenta uma fórmula aqui para vocês, tá? Dentro dessa leitura aí vocês vão encontrar que o tempo padrão ele nada mais é que o tempo normal, né, vezes o tempo pessoal com o tempo de fadiga, né, e o tempo de espera, tá? Então aqui ele resume o que é cada um deles para vocês também terem uma compreensão, tá? E o tempo normal, aqui ele vai falar um pouquinho mais acima, mas ele é o tempo médio, tá, pessoal? Ele é o tempo médio da produção. Então, basicamente, né, aqui no material vocês têm os três tempos, vocês vão tirar a média desses três tempos, tá? Se é uma empresa que trabalha dois turnos, né, vocês vão fazer de dois turnos, mas no caso aqui ele está falando de três turnos, então vocês vão tirar a média desses três turnos para vocês terem o tempo normal, tá? E aí o tempo pessoal aqui ele já basicamente dá para vocês. Precisa se atentar, né? Aqui no livro ele mostra, mas precisa se atentar a tirar de porcentagem, né, passar para minutagem aqui, mas é um cálculo bem simples aí que vocês precisam estar realizando lá para entregar na primeira atividade, tá bom? Então esse aqui seria o primeiro desafio de vocês, tá? Seguido aqui por dois desafios que estão dentro do material web. Então o material web, ele vai trazer um contexto para vocês falando sobre produção, né? Ele vai apresentar um primeiro problema aqui que é encontrado dentro de uma empresa que já trabalha com a filosofia, né, do Just in Time. Então, aqui a atividade um, vocês têm um relatório para vocês baixarem aqui, e esse relatório basicamente aí é para vocês criarem, citarem, né, o que pode ser feito como propostas de ações. Então aqui ele coloca os pontos positivos e os pontos negativos que foram encontrados, né? E a partir dos pontos negativos, quais são as propostas de ações que a gente pode sugerir, né? Lembrando de todas as ferramentas que a gente falou em aula, das ferramentas que são da filosofia de Just in Time, o que pode ser sugerido aqui para melhoria, né, dos pontos negativos principalmente, tá? Então essa aqui seria a nossa atividade 3 lá, então vocês responderem as propostas. Aqui tem todo um contexto, né, no material web que vocês podem estar fazendo a leitura, né? Ele vai falar sobre Kanban, vai falar sobre algumas ferramentas para que vocês consigam fazer essa conclusão. E por último, aqui a nossa atividade 2, tá? Ele vai falar sobre a primeira empresa ali que trabalha com um sistema de produção puxada e vai trazer agora um exemplo de uma produção empurrada. Isso aqui eu já falei um pouquinho com vocês na aula presencial, mas também tem no nosso livro lá, né, um resumo do que é cada uma delas. E o que que ele pede para vocês fazerem na atividade 2? Vocês fazerem uma relação, tá, entre as diferenças, né, e quais são as ferramentas usadas em cada um desses sistemas aí. Então, qual a diferença entre a produção empurrada e a produção empuxada? Ele pede para vocês fazerem isso em formato de relatório para fazer a entrega, tá legal? E aí com isso, né, a gente tem aqui as três atividades da situação de aprendizagem 1. Então, o tempo padrão, que é a atividade que vocês vão conseguir pegar lá no livro, né? Então, vocês viram que lá no livro já tem todo o contexto do que é o tempo padrão, onde que ele é utilizado, né? Como que você faz para chegar no cálculo. A proposta de solução, vocês têm o relatório lá para colocar o plano de ação que vocês acham ideal. E por último aqui, o relatório para vocês citarem as principais diferenças aí entre o sistema de produção puxado e empurrado. Tá ok, pessoal? Então, aí as outras duas atividades, né, que são atividades 2 e 4, a gente vai fazer aí nos nossos encontros presenciais, tá? Para quem não veio nos primeiros encontros presenciais, no primeiro dia vocês fizeram com o professor Wilson, né? No segundo encontro já estava presente, mas quem não conseguiu ainda assim estar presente, manda mensagem e a gente vai fazendo de uma forma remota para que vocês não fiquem atrasados nesse último semestre, tá legal, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, peço que vocês me mandem mensagem, ou no fórum de dúvidas, ou via WhatsApp. Obrigado.